funcionário dos Correios há 17 anos. Também entrei no Correio já no período de greve. Entrei no Correio, estava havendo uma greve e eles chamaram o pessoal concursado, que seriam chamados daí um ano depois eles seriam chamados, mas que devido à greve eles resolveram antecipar a chamada e eu entrei exatamente no final da greve de 97. Já militava antes, né, no movimento, já tinha uma participação no movimento estudantil, né, no movimento operário, então já tinha mais ou menos uma ideia do que era o negócio, então esperei até acabar a greve para poder iniciar minhas atividades no Correio. Bom, fazendo uma relação hoje, nós estamos vivendo um ano, né, após os levantes de junho, manifestações muito importantes para a classe trabalhadora, para a juventude, porque junho para nós, ele foi, para mim, foi um sonho, em que durante a minha militância política, eu tenho 40 anos e tenho 25 anos praticamente de militância política. Então, durante 25 anos eu venho sonhando com um junho. Lógico que eu sonhava com um junho diferente. Eu sonhava com um junho em que houvesse um partido que tivesse à frente, direcionando toda aquela massa para um projeto. Eu sonhava com um junho onde houvesse um movimento sindical organizado que direcionasse, né, todo aquele movimento para uma ação. Foi um junho diferente. Algumas discussões foram feitas de que ali foi uma ação espontânea, uma ação direta das massas. Nós achamos que não foi uma ação direta, que não foi uma ação espontânea, porque antes de junho outras coisas aconteceram. É claro que houve toda uma discussão contra os partidos, houve toda uma discussão pela retirada das bandeiras, das organizações sindicais, mas essa discussão ela tem um pano de fundo, porque boa parte daquela massa que estava ali eram jovens, em que tiveram os seus pais acreditando em um projeto. O projeto que era a construção de uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, um projeto que foi construído com a fundação do PT, com a fundação da CUT, e que toda a maioria da classe trabalhadora começa a ver esse projeto destruído quando o PT assume o governo e começa a mudar o rumo de sua política. E começa a ter uma política voltada para o agronegócio, para o capital, né, para as multinacionais e não para os trabalhadores. Então, esse povo ele começa a perder as suas esperanças. E é uma realidade que nós vemos os principais sindicatos sendo desfiliados da CUT, rompendo com o governo. Nós vemos boa parte dos militantes do Partido dos Trabalhadores romperem ou irem para casa e abandonar a política, ou outros criaram partidos como o PSOL, ou entraram, né, foram para o PSTU, mas continuaram dando rumo à política. Então, nós acreditamos que junho não foi um acaso. Antes de junho, nós realizamos marcha a Brasília, nós realizamos manifestações. Antes de junho, o Juntos, que é uma organização que eu acredito que aqui dentro da USP é bem organizada, bem forte, havia chamado vários atos pelo Fora Feliciano. Então havia uma movimentação das organizações de esquerda. Então junho, ele nasce, e claro, aquele povo que vem, ele vem com uma sensação de retirada de partido, de retirada das organizações, porque eles se sentiam traídos. Eles não se sentem representados pelos partidos que estão aí e não se sentem representados pelas organizações que ainda estão. Porque nós temos hoje, se nós pegarmos centrais sindicais, hoje claramente nós temos duas centrais sindicais que representam os trabalhadores e que não se rendem ao capital, que não se rendem ao governo, que é a Intersindical e que é a Conlutas. Porque a Força Sindical, porque a CTB, porque a UGT, porque a CUT estão no colo do governo, sobrevive do governo. Então, quando explode as manifestações de junho, quando explode as primeiras manifestações, dia 6 de junho, quando vêm as primeiras manifestações, elas vêm sendo reprimidas. Mas foi por acaso a repressão? Não foi por acaso porque em Porto Alegre a juventude tinha ido para a rua e já tinha derrubado o aumento da passagem. Por uma ação parlamentar, eles conseguiram uma liminar e derrubaram esse aumento da passagem. Mas a juventude continuou na rua.
A juventude continuou lutando, o povo continuou na rua. 10 mil pessoas num dia de tempestade praticamente no Rio Grande do Sul e o povo lá lutando. Então, antes de junho, houveram manifestações e que foram alimentando aquela massa que foi para a rua em junho. Se nós pegarmos os levantes da Espanha, no Egito, na Tunísia, foram elementos que deram força para os trabalhadores para que eles pudessem ir para a rua com mais esperança de que era possível derrotar. Mas eu acredito que o que mais fortaleceu a saída dos trabalhadores, a saída da juventude para a rua, foi a repressão policial. Porque quando o Estado ele pega aquela quantidade pequena, que havia 1.000, 1.200 pessoas no ato, e que eles começam a reprimir, e no dia seguinte tem um outro ato, eles reprimem aquele ato, no dia 8 tem um outro ato, eles reprimem aquele ato, e a Folha de São Paulo solta um editorial, quando o povo começa a ir para a Paulista, quando o povo começa a ocupar a Paulista, dizendo que é hora de retomar a Paulista. Então o povo levanta, vai para a rua, sai do Largo da Batata, sai do Tatuapé, 30 mil pessoas, sai em marcha até a Avenida Paulista, não é qualquer coisa. Então é um momento em que a classe trabalhadora, os movimentos sociais organizados, em que a juventude ela começa a ver o renascer de um sonho. Porque nós que estamos organizados nos sindicatos, nos partidos de esquerda, nós temos um sonho, que é ter uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, uma sociedade onde o trabalhador seja valorizado, uma sociedade não da forma em que nós estamos vivendo hoje. Onde o governo ele anuncia uma reforma da Previdência, não para dizer, olha, aquele trabalhador que tem uma atividade insalubre, ele vai ter 20 anos de atividade, ele vai se aposentar. Mas pelo contrário, ele diz, não, você vai trabalhar até 35 anos, porque o mercado precisa de você. Porque o mercado não pode te bancar você aposentado. Então, quando você aposenta, você não aguenta fazer mais nada, você não usufrui mais a sua aposentadoria. Então, não é essa sociedade que nós sonhamos. Não é esse Estado, não é essa democracia que nós queremos, onde o povo não pode ir para a rua colocar as suas ideias. As bandeiras que foram levantadas em junho. Todas as bandeiras que foram levantadas em junho, elas vieram há décadas sendo levantadas pelo movimento estudantil, pelo movimento sindical, pelo movimento popular, que é saúde de qualidade, educação pública de qualidade, contra a privatização, por moradia digna, contra a corrupção. Isso vem sendo levantado. Essas bandeiras nunca saíram das mãos dos trabalhadores. Nunca saíram das mãos dos trabalhadores. Claro que alguns se entregaram ao governo, alguns se entregaram ao capital, alguns preferiram arrumar a sua própria vida ao invés de lutar por uma sociedade mais justa. Mas isso não nos dá o direito de deixar de acreditar que é possível. E aquele povo que foi para a rua em junho, eles reacenderam esse sonho dessa possibilidade. E hoje nós estamos vivendo um novo junho. Nós começamos a viver as greves dos garis, as greves dos policiais militares, as greves dos servidores da educação, no Rio de Janeiro. Em todos os lugares está havendo uma greve. E essas greves elas têm que se unificar. Essas greves elas têm que começar a tomar um novo rumo e mostrar para o governo que o trabalhador... Nós gostamos de futebol, nós não somos contra o futebol, mas nós não queremos os gastos que estão sendo feitos hoje com dinheiro público para construir mega estádios. 1.600.000 foram gastos no Maracanã em 7 anos. E o mesmo não foi repassado para a educação. O mesmo não foi repassado para a saúde. O Maracanã, quando foi construído, né, depois gastaram 300 milhões. Depois destruíram o Maracanã, gastaram mais 1.300.000 e entregaram na mão de quem fez a pesquisa dizendo qual que era a melhor forma de privatizar o Maracanã. Então, junho ele não veio à toa. Né? Uma coisa também que é muito interessante, na Copa das Confederações, se não me engano, na final, no encerramento, na festa, havia aquelas bolas, né, que foram colocadas no meio do Maracanã, e de repente, de 2 bolas, sai um homem e uma mulher com uma faixa, eles abrem a faixa
contra a privatização do Maracanã. Aquilo foi um tapa na cara do governo, foi um tapa na cara da FIFA. E foi para nós mais um alento de que é possível mudar. A Folha de São Paulo ontem, ela divide a capa falando da privatização da USP. A mesma Folha de São Paulo que chama a retomada da Paulista, ela vem atacar os movimentos que estão em greve, os trabalhadores que estão em greve. E ela sabe que uma forma de atacar os trabalhadores, de amedrontar os trabalhadores, é ressuscitando o fantasma das privatizações. E nós temos que começar a caçar esses fantasmas. Nós temos que começar a pegar as manifestações de junho, que aconteceram ano passado, trazer como exemplo para nós e unificarmos as greves. É uma coisa muito boa que tem acontecido na USP, na Unesp, na Unicamp, que é a união, né, das greves. Mas isso a gente fazer com a POSP, isso a gente fazer com os professores municipais, nos diversos municípios onde estão acontecendo greves, para que essas greves elas não fiquem isoladas. Porque o trabalhador, quando ele sai isolado, quando ele sai sozinho para um movimento, ele é derrotado. Mas Júnior nos mostrou que quando o povo sai junto, ele coloca o governo em xeque. Porque o governo não sabia mais o que fazer quando aquela multidão começa a tomar as ruas. O Arnaldo Jabor, ele abre, se não me engano, no dia 13 ou dia 14, ele fecha o Jornal da Globo falando de que aquela juventude classe mediana não tinha motivos para estar lutando contra 20 centavos. De que, na verdade, aquela juventude nem 20 centavos valia. E 2 dias depois ele é obrigado a se desculpar, porque o povo foi para a rua e mostrou que não é 20 centavos. São milhões de 20 centavos. Não é os 20 centavos que vai aumentar no transporte, mas são as isenções fiscais que são dadas para os megas empresários. São o imposto de renda que o governo não discute em fazer uma reavaliação do imposto de renda. Então não é simplesmente, não foram 20 centavos que levaram aquele povo para a rua, aquela multidão para a rua. Foram as bandeiras históricas que estavam guardadas, que estavam seguras ali por um povo que não acreditava mais. Esse povo voltou a acreditar. E nós que temos consciência de que é possível mudar e de que é necessário mudar, nós temos que continuar essa luta. Nós acreditamos, a Copa ela vai acontecer. Mas vai acontecer muitos confrontos nessa Copa. Nós temos que mostrar para o governo, nós temos que mostrar para o mundo as nossas reivindicações, as nossas necessidades. Então, hoje, é mais do que necessário que os exemplos de junho, que os exemplos da Tunísia, que os exemplos do Egito, que os exemplos de Porto Alegre, eles sejam colocados dentro do nosso coração. E que todos nós que sonhamos com uma universidade pública de qualidade, com uma escola pública de qualidade, com uma saúde pública de qualidade, retomemos essas bandeiras. Porque essas bandeiras voltaram para as ruas em junho. Na realidade, elas não saíram das ruas. Houve mais gente que segurou essa bandeira junto conosco. E nós acreditamos que esse povo que segurou as bandeiras em junho, eles estão prontos para, na hora em que for necessário, eles estarem à rua novamente. Havia uma discussão de que o fascismo estava tomando conta, de que ali era um ato da direita. Mas aí eu deixo uma pergunta. Como que o fascismo vai tomar conta se o Marco Feliciano era o presidente da Comissão de Direitos Humanos? Como que o fascismo vai tomar conta se o representante maior do fascismo, o Bolsonaro, está lá dentro do Congresso apoiando o governo da Dilma? Como que a direita estava fazendo atos para derrubar a própria direita? Porque é a direita que está hoje dentro do governo do PT. Governo que não negocia com os municipais. Governo que dá 15,8% para a Polícia Federal, mas não quer dar nada de aumento para os professores. Então alguma coisa há de errado. E o que há de errado era a avaliação. De que não era a direita que estava fazendo um ato. De que não era o fascismo que estava fazendo um ato. Mas era a classe trabalhadora que estava indo para a rua. Era a juventude, eram os estudantes. É o legado que nós deixamos. Eu tenho um filho de 20 anos. E o meu filho estava nas manifestações. Eu tenho uma filha de 11 anos. Minha filha estava nas manifestações.
Eu tenho 4 sobrinhos entre 17 e 22 anos. Eles estavam nas manifestações. E eles não aprenderam simplesmente dentro da escola. Eles aprenderam comigo, na luta, organizando, levando eles para as manifestações, levando eles para os atos em Brasília, levando eles para as plenárias dentro da central sindical, levando eles para as plenárias. Quando eu militava no PSTU, todos estavam dentro das plenárias. Quando eu saí do PSTU, aonde eu ia, eu levava eles para que assistissem, para que aprendessem. Então, não é uma coisa à toa. Junho, ele não veio por acaso. Junho não foi ali uma iluminação que deu na cabeça daquele povo e que eles, não, vamos para a rua. Aquele povo que veio para a rua, ele veio porque ele tinha consciência, porque eles sabiam que tinham que se levantar contra aquele Estado. Eles estavam revivendo momentos da ditadura militar que aconteceu há 50 anos. E que aqueles atos na Paulista, se nós vermos os atos da ditadura militar iguais, 300 pessoas presas, dos mais de 200 deram para averiguação, porque estava usando um vinagre, porque tinha uma tinta guache no bolso para pintar o rosto. Atos da ditadura militar. O governo tentando reativar o AI-5, querendo colocar o exército na rua. O governo do PT que sofreu com isso. O governo do PT que sofreu com a ditadura militar, querendo colocar o exército na rua para reprimir o povo, querendo colocar leis anti-manifestações, querendo incriminar os movimentos sociais. Então o povo foi para a rua contra isso. O povo não foi para a rua porque queria derrubar um governo. O povo foi para a rua contra a intransigência. O povo foi para a rua contra a corrupção. O povo foi para a rua contra os gastos que estão sendo feitos na Copa. Os mega eventos. Então foi por isso que o povo foi para a rua. E é por isso que nós temos que continuar na rua. E é por isso que a USP hoje está em greve. Porque quer aumento salarial, porque quer ter dignidade, porque quer uma universidade pública, laica e de boa qualidade. E é por isso que nós, trabalhadores, vamos continuar na rua. Independente de quem diga que nós queremos atacar o governo A ou o governo B. Porque para nós não interessa o governo, o que interessa é a classe trabalhadora, o que interessa é o desenvolvimento da juventude, o que interessa é que nós tenhamos um transporte público de qualidade, uma moradia digna. O que nós queremos é acabar com a favela, mas não chegar lá, derrubar os barracos e deixar o povo ir morar na rua. O que nós queremos é acabar com a Cracolândia, mas não pegando os drogados que estão lá dentro da Cracolândia e jogando dentro de prisões, mas fazendo um tratamento, dando um emprego, dando dignidade. O que nós queremos não é o recrudescimento da pena, para que o jovem que hoje criado por esse governador que aí está, que hoje a juventude que está dentro dos presídios, ela tem entre 18 e 30 anos, a grande maioria. Todos criados no governo do Alckmin. Mas qual que é a oportunidade que ele dá para esse jovem? Não tem oportunidade. Então o que nós queremos é oportunidade para a juventude. Por isso o povo foi para a rua e eu acredito que é por isso que nós temos que nos manter na rua. Pessoal, vamos abrir para a gente falar. Eu acho que o Ribamar deu um grande pontapé na conversa. Eu acho que era importante a gente desenvolver essa conversa e vamos abrir então para as pessoas falarem. Quem ergueu o braço ali? Depois é assim. Ali primeiro. Bom, quero dizer que primeiro que a gente não pode misturar as bolas, né? Acho que o nosso trabalho aqui, a nossa greve é contra esse governo, sim, do PSDB. Nós estamos no governo estadual aqui, nosso governo aqui, nosso âmbito aqui é estadual. Segundo, que aquele movimento de junho, a gente percebe que foi um movimento sem cara contra o PSTU, contra o PSOL, contra o PT, contra todos os outros partidos. E no início, a população foi mesmo para a rua mesmo, porque achavam uma coisa, mas depois perceberam que aquele movimento tinha algo por trás, muito por trás.